abriu a 41ª edição do Festival de Cinema de Gramado foi Flores Raras, dirigido por Bruno Barreto, que está aqui comigo. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Como é que foi, então, essa receptividade do público ontem, na noite de estreia aqui no Festival em Gramado? Olha, a recepção foi muito boa. O filme emociona as pessoas, é um filme, né, é um drama, e então as pessoas no final estão emocionadas e elas não começam a aplaudir assim imediatamente, mas aos poucos elas foram aplaudindo e aí, né, lá para o final dos letreiros já estava um aplauso bem caloroso. E dos filmes que eu fiz, é o filme mais fácil de você ver se o filme tocou ela ou não, porque eu vejo a lágrima nos olhos, assim, ou os olhos marejados. Então aí eu até digo, não precisa dizer mais nada, seus olhos já disseram tudo. Já disseram tudo. Glória comentou com a gente em entrevista também que foi um filme que a emocionou, que a deixou muito feliz, porque ela esperava por fazer esse papel homossexual também, que fez nesse filme. Não sei se para vocês também ela transmitiu esse sentimento? Olha, a Glória entrou nesse projeto muito cedo, antes de mim, inclusive. E eu, enfim, teoricamente, tecnicamente, poderia ter substituído ela, mas não havia outra atriz, nunca houve outra atriz que pudesse fazer a Glória. Não é nem fazer a Glória bem, fazer a Lota, desculpa. Não é nem fazer a Lota bem, é fazer a Lota. A Glória é a Lota, né? Até parafraseando lá o Napoleão, Lota-se-moi, né? Não o Estado, mas a Lota, personagem da Lota de Macedo Soares. A Glória é uma das maiores atrizes com quem eu trabalhei. A única vez que eu escrevi uma carta de fã foi para a Glória Pires, quando ela fez a cena bêbada na partilha do Daniel Filho. Então eu realizei um sonho, que foi trabalhar com ela. Que bacana. Flores Raras estreia então agora no próximo dia 16 em todo o território nacional. Exato. Dia 16 ele estreia em 150 cinemas no Brasil inteiro. E já é um filme premiado em diversos festivais. O filme teve a sua premiere mundial no Festival de Berlim, onde ganhou o segundo lugar no prêmio de público. E passou em Tribeca, em Nova York. Teve ótimas críticas. Passou no Festival de São Francisco e de Los Angeles, onde conquistou o primeiro lugar de prêmio de público. E, enfim, ele não concorreu nesses festivais, ele não concorria a prêmio. Eram mostras, como aqui em São Paulo, fora de competição. E todas elas ganhou o prêmio de público. Então, eu espero que o público goste. Aqui a gente estava conversando antes de iniciar o programa, então, que o público gaúcho é um público difícil. Dizem, há teorias que dizem, então, né? Vamos dizer assim, há teorias que dizem que o público gaúcho é um público difícil, muito exigente no cinema e também na música, como a gente ouve falar. Em São Paulo, como que foi? Olha, a reação em São Paulo foi a melhor de todas. O paulista é um público muito exigente também. Os brasileiros, vamos falar assim, né? Vamos dizer. Então, os brasileiros em geral, né? E o filme agradou a todos, então... Não, mas São Paulo e Rio Grande do Sul são os públicos mais exigentes. São a plateia mais culta. É normal, eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Mas a reação tem sido muito boa. O filme parece que atinge de A a Z, ou seja... Você pode ser, sabe, o vovô ou o neto, ter 13 anos de idade, não só em termos de classes, de estratos sociais, mas de idade também. É uma história muito universal, porque não é uma história sobre o homossexualismo. O homossexualismo é apenas um elemento da história. É uma história sobre a perda. É uma história de amor, de como uma das personagens, que é a forte, a decidida, a que sabe o que quer, a vencedora, acaba ficando cada vez mais fraca, porque ela não sabe lidar com as perdas, e como a disfuncional, fraca, alcoólatra, artista, indecisa, perdedora, por assim dizer, né, fica cada vez mais forte, porque ela lida com as perdas. Né? E a gente, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está perdendo, né? Cada escolha que a gente faz. Então é um tema, acho que, muito universal. Por isso o filme está agradando tanto. E o trabalho em família?
para dirigir. Sua mãe foi roteirista do filme e a ideia toda partiu dela também, né? Não, minha mãe não foi roteirista do filme. Minha mãe nunca foi roteirista. Ela não é roteirista, ela é produtora. Tá? A ideia de comprar os direitos do livro foi dela. Mas a ideia de fazer o filme ser sobre a perda, de contar o filme dessa maneira, não, foi minha. Entendeu? E não poderia ter sido o diretor que tem que achar o viés pelo qual você vai contar a história. Não basta você contar uma história, você tem que saber para que você quer contar essa história, para falar do quê. Então, Flores Raras é um filme, é uma história de amor que fala da perda. Muito obrigada, Bruno Barreto, pela sua presença aqui com a gente, por dedicar o seu tempo para a TV Fevai. Obrigado a você. Eu sou Alcione Miller e falo da cobertura do 41º Festival de Cinema de Gramado.